Hashem diz a Moshe para contar Bnei Israel. Hashem instruiu Moshe: se você quiser saber quantos judeus há, não os conte, pois à medida que cada judeu é contado, Satã, anjo mau, aponta seus pecados e reclama para mim. Hashem pune esse judeu por seus pecados. Portanto, use uma maneira diferente para saber o número de judeus. Recolha de cada pessoa uma moeda e então conte as moedas. Hashem disse a Moshe: para contar os judeus antes de eles começarem a construir o Mishkan, depois do pecado do bezerro de ouro, Hashem instruiu Moshe: desde que cada homem judeu, a partir dos 25 anos, passe diante de você e entregue uma moeda de prata, pesando meio shekel. Então conte as moedas de meio shekel para saber quantos judeus existem. Use as moedas de prata provenientes da contagem para o Mishkan. Derreta-as e molde a prata em 100 adanim, encaixes basais, para sustentar as vigas e os pilares de madeira do Mishkan. Hashem mostrou a Moshe uma moeda de meio shekel de fogo tirada de sobre seu trono celestial e lhe disse: essa é a moeda que Bnei Israel deverá dar para a contagem. Mais tarde, na época do Beit HaMikdash, cada judeu tinha que dar uma moeda de meio shekel uma vez por ano aos cofres do Beit HaMikdash. Essas moedas eram usadas para comprar animais para os korbanot tzibur, sacrifícios para toda a comunidade. O Midrash nos conta sobre a leitura de Parashat Shekalim. Quando Hashem falou a Moshe sobre a mitzvah de que cada judeu deve dar uma moeda para o Beit HaMikdash uma vez por ano, Moshe comentou com tristeza: é verdade que, enquanto Beit HaMikdash existir, os judeus cumprirão essa mitzvah exatamente como lhes ensinei. Mas o que acontecerá depois que o Beit HaMikdash for destruído? Os judeus não mais darão moedas de meio shekel, e meu nome não será mais mencionado em ligação com essa mitzvah. Hashem consolou Moshe: não é como você pensa, Moshe. Mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, os judeus lerão em seus Beit Knesiot, sinagogas, a paraxá sobre a doação das moedas de meio shekel. Sempre que eles lerem essa paraxá, eu considerarei como se você, Moshe, estivesse lá contando Bnei Israel. A paraxá sobre a mitzvah de dar moedas de meio shekel é chamada de Parashat Shekalim. Além de ela ser lida na paraxá dessa semana, ela também é lida na sinagoga todos os anos no Shabat antes de Rodesh Adar. Após a paraxá da semana, ela é uma das 4 parashiot especiais que são lidas todos os anos antes de Pessah, no final do mês de Shevat e nos meses de Adar e Nissan. Kior, Hashem ordenou fazer uma pia lavatória para o Mishkan. Em Parashat Terumá, você ouviu sobre Aharon, Shulhan e a Menorá. Agora Hashem disse a Moshe para fazer mais um objeto, um Kior, uma pia. O Kior tinha torneiras de onde os Kohanim despejavam água sobre suas mãos e pés antes de começar sua avodá. O Kior ficava no pátio do Mishkan, próximo ao Misbeach. Os Kohanim se lavavam antes de ir para o Misbeach oferecer as korbanot. Por que Hashem ordenou aos Kohanim lavar suas mãos e pés antes da avodá? Poderíamos responder que Hashem queria se certificar de que as mãos e pés deles estivessem limpos. Essa é uma explicação verdadeira, mas há também uma razão mais profunda para a ordem de Hashem. Ao despejar água em uma pia sagrada sobre suas mãos e pés, as mãos e pés dos Kohanim se tornavam sagrados. Nossos Chachamim sábios também estabeleceram uma lei que antes de comer pão, cada judeu deve fazer Netilat Yadayim, verter água sobre suas mãos. Quão importante é esse din? Você poderá ver sua importância através da seguinte representação. Um homem que não lavou suas mãos. Uma peça em 3 atos. Cena 1. Isso aconteceu em Eretz Israel na época da perseguição romana aos judeus. Depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, um proclamador romano está de pé sobre uma plataforma. Vários judeus estão reunidos à sua volta. O proclamador romano, lendo de um pergaminho, nosso benevolente imperador, que ele seja próspero e tenha vida longa, decretou a pena de morte para qualquer membro da nação judia
que seja pego estudando ou ensinando do livro do qual eles chamam de Torá. A mesma penalidade foi decretada pelo nosso bondoso imperador para todo membro da nação judia que for encontrado praticando qualquer ritual religioso, tal como guardar o dia de Shabat e suas festas, circundar seus filhos e se abster de ingerir certos alimentos proibidos pela Torá deles. A partir de hoje, guardas romanos estarão espalhados por toda a terra da Judéia, para assegurar que todos os judeus seguirão lealmente as ordens do sagrado imperador romano. Esse decreto leva o selo do nosso benevolente imperador. O proclamador desce da plataforma. Os judeus se dispersam em silêncio, suas faces demonstrando quão tristes eles estavam. Dois meninos judeus conversam entre si. Nehemia, sussurrando: que decreto terrível! Você acha que nossos irmãos judeus obedecerão? Ria, sussurrando de volta: nossos Rahamim com certeza não deixarão de estudar e ensinar a Torá, assim como todos os judeus fiéis. Mas devemos tomar cuidado para não sermos pegos, pois os romanos são impiedosos. Nem mesmo a pena de morte nos forçará a abandonar a nossa sagrada Torá. Cena 2. Em uma hospedaria, em uma pequena cidade de Eretz Israel, Shimon, o proprietário de um restaurante, está de pé na cozinha conversando com Yossi, um rapaz que é seu garçom e ajudante. Yossi, em voz baixa: Shimon, você deve fechar seu restaurante. Os guardas romanos logo descobrirão que você não está servindo carne de porco e nem outras comidas não kasher. Eles acusarão você de guardar a Torá, e você sabe o que acontecerá então. Em todas as cidades, estes amaldiçoados romanos já prepararam pilhas de lenha para queimar os judeus. Shimon, falando baixinho: Shh, eu tenho um plano diferente. Veja o que há nessa sacola. Ele pega a sacola. Yossi, isso parece pés de porco. Pelo amor de Deus, Shimon, não me diga que você servirá carne num caché para os judeus que vieram ao seu restaurante. Shimon disse: é claro que não, seu tolo. Eu servirei isso somente para os não-judeus. Eu manterei essa comida em panelas separadas e a servirei a todo romano que entre no restaurante. Yossi: mas como você saberá quem é judeu? Nos dias de hoje, com guardas romanos em todos os lugares, cada judeu tenta não mostrar que é judeu. Shimon: Yossi, me escute, você é um rapaz inteligente. E agora, além de ser garçom, você também agirá como detetive. Seu trabalho será descobrir quais clientes são judeus e quais não são. Sempre sirva pão em primeiro lugar. Então, observe o cliente. Se ele lavar suas mãos para o Netilat Yadayim e recitar a Brahá sobre o pão, você saberá que ele é judeu. E então lhe servirá a carne kasher. Um romano provavelmente não se dará o trabalho de lavar suas mãos. E mesmo que ele o faça, ele não restará uma Brahá. Então você lhe servirá a carne dos pés de porco. Cena 3. No dia seguinte, dois soldados romanos, Június e Octávios, pararam na frente do restaurante. Június: que cheiro delicioso! Vamos entrar para comer aqui. Octávios: estou faminto como um lobo. Június: eu também. E entraram e se sentaram. Ei, garçom, sirva-nos a sua melhor carne e o seu melhor vinho. Nós somos os clientes que pagam bem. Yossi lhe serve uma bandeja de pão e observa enquanto eles devoram todo o pão. Ele vai para a cozinha. Yossi para Shimon: 2 porções de pés de porcos fritos. Yossi serve a carne e o vinho. Os soldados romanos comem e bebem animadamente. Outro cliente entra. Yossi lhe serve pão. O cliente vai para o fundo do salão para lavar suas mãos e dizer um brahá. Yossi vai para a cozinha. Yossi para Shimon: uma porção de carne kasher. Os soldados romanos pagam e saem, e entra outro cliente. Ele morde um pedaço de pão sem lavar as mãos ou dizer abrahá. Yossi vai para a cozinha. Yossi para Shimon: uma porção de pés de porco. O cliente termina sua refeição e ele chama Yossi. Cliente: ei, aqui, garçom, eu já terminei. Quanto eu devo? Yossi: 7 moedas de ouro. O cliente: você ficou maluco? Essa é a 5ª vez que venho a esse restaurante e você nunca me cobrou mais que 3 ou 4 moedas de ouro. Eu comi apenas pão, carne e vegetais. Yossi: mas, senhor, servimos hoje para você uma carne muito cara. Cliente: o que pode custar tanto dinheiro assim? Yossi: você comeu pés de porcos fritos. Cliente quase desmaiando. Ele olha cuidadosamente em volta para se certificar de que todos os outros clientes já saíram e então sussurra:
Para mim você serviu pés de porco? Como se atreveu? Você não sabe que eu sou judeu? Ió se sentido. Mas como eu poderia saber que você não era judeu? Um judeu come sem dizer uma brahá? Um judeu come sem fazer netilat yadayim? Você se comportou como um goi, então achei que você fosse um goi. Cliente, paga 7 moedas de ouro com as mãos tremendo. Sai do restaurante ainda tonto e falando consigo mesmo. Pés de porcos fritos para mim. Eu comi pés de porco. Nunca, nunca mais em minha vida comerei pão novamente sem lavar primeiro minhas mãos. Moshe prepara o shemen hamishkah, azeite para unção. Hashem ordena a Moshe, depois de construir o Mishkan, derrame shemen hamishkah, azeite especial, em todos os objetos do Mishkan e sobre as cabeças dos Kohanim. Dessa forma, os Kohanim e o Mishkan se tornarão sagrados. Hashem disse a Moshe como preparar o shemen hamishkah. Pegue 4 especiarias. Hashem disse a Moshe seus nomes. Uma delas era canela. Pese-as exatamente como eu digo. Coloque-as na água e misture-as com azeite de oliva. A garrafa de Shemen Hamishkah que Moshe preparou durava e durava, miraculosamente. Ela foi usada por cerca de 750 anos. Antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash, o rei Yoshiahu escondeu a garrafa. Mashiach a trará de volta para nós. Moshe prepara o Ketoret, o incenso para queimar no Mizbeach HaKetoret. Hashem ordenou a Moshe, prepara uma mistura de especiarias usando 11 especiarias. Hashem disse seus nomes para Moshe, amasse-as e misture-as. Esse incenso, o Ketoret, será queimado no Mizbeach HaKetoret, o altar para incenso, todos os dias. O Ketoret queimando exalava um aroma delicioso. Era algo além desse mundo. Um judeu poderia pensar, farei a mesma mistura de especiarias e queimarei em minha própria casa, para que eu e minha família desfrutemos desse cheiro maravilhoso. A Torá, no entretanto, proíbe isso. O Ketoret era sagrado, só podia ser preparado para o Mishkan e para o Beit HaMikdash. Da mesma forma, é proibido a um judeu preparar Shemen HaMashiach, o azeite para unção, para uso próprio. Ele só pode ser usado para os propósitos ordenados por Hashem. Hashem escolhe Betzalel e Aholiav para construir o Mishkan. Hashem disse a Moshe, talvez você esteja preocupado sobre onde encontrará trabalhadores habilidosos para construir os objetos do Mishkan. Mas você não precisa procurar artesãos, pois eu escolhi Betzalel, da tribo de Judá, para realizar o trabalho. Ele tem apenas 13 anos, mas eu lhe concedi conhecimento e habilidade para construir todo o Mishkan. Ele sabe carpintaria, ele sabe fixar pedras preciosas em suas molduras, e ele sabe como trabalhar com ouro, prata e cobre. Hashem deu a Betzalel uma quantidade excepcionalmente grande de habilidades. Pode ser que você conheça alguém que seja um excelente carpinteiro, mas se você lhe pedir para fazer um colar de prata, ele responderá, esse não é meu ramo, procure um ouvires que trabalhe com prata. Da mesma forma, se você pedir a um ouvires que trabalhe com ouro ou prata para fazer um trabalho de carpintaria ou cortar pedras, ele explicará que é especialista somente em fazer joias. Para outro tipo de trabalho, você terá que procurar um especialista naquela área. E se você conhece um homem habilidoso, que é pau para toda obra, geralmente ele não domina com perfeição nenhuma tarefa. Betzalel era único, porque Hashem lhe concedeu perfeição em todas as habilidades necessárias para construir os objetos do Mishkan. Ele era perfeito no trabalho com joias finas e com modelos complicados em prata e ouro, e era igualmente perfeito em talhar madeira e pedra. Normalmente, se um artista recebe um pedido para fazer algo que ele nunca fez antes, ele primeiramente tentará fazer um esboço ou um projeto ou um modelo. Betzalel, no entanto, não precisava primeiro fazer um modelo ou um esboço. Ele era capaz de fazer o objeto final imediatamente. Além disso, Hashem deu a Betzalel o Ruach HaKodesh. Com o Ruach HaKodesh que pairava sobre ele, Betzalel conseguia entender o significado profundo de cada objeto que fazia. Hashem informou a Moshe, eu também escolhi um ajudante para Betzalel. Ele é Aholiav, da tribo de Dan. E ambos, Betzalel e Aholiav, poderão designar tarefas para todo homem e mulher que quiser ajudar na construção do Mishkan.
Hashem adverte Moshe que os judeus não podem violar o Shabat para construir o Mishkan. Hashem advertiu Moshe: os judeus podem pensar que a construção do Mishkan é uma mitzvah tão importante que eles devem prosseguir com sua construção até mesmo no Shabat. No entanto, isso é proibido. Avise-os que qualquer melachá, trabalho necessário para a construção do Mishkan, não pode ser feito no Shabat. Os judeus devem aguardar o Shabat como um dia sagrado e se abster de trabalhar nele, agora e para sempre. O dia do Shabat é um sinal entre mim e Bnei Israel de que eles são o meu povo. A mitzvah do Shabat é tão importante que se todos os judeus do mundo cumprissem 2 Shabatot com todos os dinim apropriados, Mashiach chegaria imediatamente. Moshe recebe 2 Luhot, tábuas. Depois de Matan Torá, Moshe permaneceu no topo do Har Sinai por 40 dias. Ao final do 40º dia, Hashem deu a Moshe 2 Luhot maravilhosas, feitas de pedra de safira que ele tirou debaixo de seu trono celestial. As 2 Luhot tinham o mesmo tamanho, 6 tefahim de altura, cerca de 61 centímetros, e 6 tefahim de largura, e 3 tefahim de espessura. Nas Luhot estavam gravadas os 10 mandamentos. Embora elas fossem muito pesadas, Moshe conseguiu segurar ambas as Luhot em uma mão. Milagrosamente, ele não sentiu peso. Hashem disse a Moshe: dê essas Luhot a Bnei Israel. Eles são um presente meu, um sinal do pacto que fiz com Bnei Israel no Har Sinai. Moshe pegou as Luhot, mas ele nunca as deu a Bnei Israel, pois coisas terríveis aconteceram no acampamento judaico enquanto Moshe esteve longe do povo. Os judeus pedem a Aharon que faça uma imagem. Moshe havia dito aos judeus que ele retornaria do Har Sinai ao final de 40 dias. De acordo com o entendimento do povo sobre suas palavras, 40 dias já haviam se passado e ele ainda não tinha voltado. As pessoas começaram a ficar muito preocupadas. Onde está Moshe? Elas pensavam. Será que aconteceu algo com ele? Será que ele ainda está vivo? Ele não levou nenhuma comida com ele e nenhum mano cai no Har Sinai. Satã, o anjo mau, fez sua tarefa ajudando a tornar as coisas mais difíceis para os judeus. Para confundi-los, ele fez um caixão aparecer no céu. Quando os judeus olharam para cima, eles viram algo que parecia com Moshe morto dentro de um caixão. O Satã trouxe escuridão e confusão para o acampamento judaico, e o povo ficou triste e amedrontado. Como continuaremos a viajar pelo deserto sem nosso líder Moshe? Temeu o povo. Quem será o nosso guia? Entre Bnei Israel estavam os Erev-Rav, os egípcios que haviam saído do Egito junto com Bnei Israel. Embora os Erev-Rav tivessem se convertido ao judaísmo, em seus corações eles ainda queriam servir a ídolos, como sempre fizeram no Egito. Agora os Erev-Rav persuadiam Bnei Israel a cometer um pecado terrível. O Erev-Rav gritavam: Moshe desapareceu, precisamos de outro guia. Mas não há uma pessoa tão sagrada quanto Moshe. Então façamos uma imagem para ficar no lugar de Moshe. Os Erev-Rav pretendiam servir a imagem como a um ídolo. Mas quando Bnei Israel ouviu os Erev-Rav sugerirem uma imagem, eles acharam que essa era uma boa ideia. A maioria de Bnei Israel não pretendia usar a imagem como ídolo. Eles acharam que a Shekinah de Hashem repousaria sobre a imagem, e a imagem os ajudaria a se manterem próximos de Hashem, a os manterem próximos de Hashem, assim como Moshe sempre os aproximava de Hashem. Mas é claro que isso era um erro. Nos 10 mandamentos, Hashem nos disse: vocês não terão nenhuma imagem, mesmo se sua intenção for Leshem Shammai, ou seja, com o propósito de servir a Hashem. Hur, que era filho de Miriam e sobrinho de Moshe e Aharon, se levantou e gritou: povo ingrato, que não ouve Hashem. Só porque Moshe não está aqui, vocês querem fazer uma imagem? Ele certamente voltará. Mas mesmo que não volte, vocês não têm permissão para fazer uma imagem. Enquanto eu estiver aqui, não deixarei que façam isso. O povo ficou muito agitado ao escutar as palavras de Hur. Alguns começaram a lutar com Hur e finalmente o mataram. Hashem disse: Hur, você deu sua vida por Kiddush Hashem, para me honrar. Você merece uma grande recompensa por isso.
Seus filhos tornar-se-ão grandes homens e príncipes entre o povo judeu. E assim aconteceu. O neto de Hur, Betzalel, foi escolhido para construir o Mishkan, e os descendentes posteriores de Hur foram o rei Davi e os outros reis da família de Davi. Nesse meio tempo, os Erev-Rav se reuniram ao redor de Aharon e lhe disseram para fazer uma imagem. Aharon estava em uma situação muito difícil. Se ele dissesse, não posso permitir isso, tal como Hur fez, alguns dos homens mais violentos entre o povo o matariam também. E então Hashem ficaria tão nervoso com os judeus que ele poderia nunca mais perdoá-los. Ou se Aharon se recusasse, os Erev-Rav fariam a imagem sozinhos. E a partir do momento em que Aharon não estivesse mais no controle, as coisas certamente piorariam. Assim Aharon decidiu, eu não tenho escolha, o melhor a fazer será concordar. Mas eu serei muito vagaroso em fazer uma imagem. Espero que Moshe esteja de volta antes que eu a complete. O bezerro de ouro. Aharon disse aos homens judeus, eu farei uma imagem para vocês, mas preciso de muito ouro para isso. Peçam às suas esposas e filhos que entreguem seus brincos e ornamentos de ouro. Nós juntaremos todos eles e os derreteremos para fazer a imagem. Aharon ergueu seus olhos para Hashem e rezou. Ó Senhor Hashem, conhece meus pensamentos. Só concordei em fazer essa imagem porque não vejo outra saída. Aharon esperava que as mulheres e crianças não quisessem entregar suas joias, e seus maridos teriam que argumentar com elas por muito tempo suficiente para que Moshe retornasse. Mas o plano de Aharon não deu certo. Quando as mulheres judias ouviram que seus maridos queriam suas joias de ouro para fazer uma imagem, elas se recusaram a cooperar. Não vamos dar nossas joias para o motivo errado, elas disseram. Hashem nos proibiu de fazer uma imagem. Quando os maridos ouviram isso, eles tiraram seus próprios brincos e os entregaram para Aharon. Naquela época, os homens também usavam brincos. Pobre Aharon! Para sua decepção, rapidamente milhares de peças de ouro apareceram de todos os lados. Que coisa! O ouro foi recolhido rápido demais. Somente uma tribo inteira não deu seu ouro, a tribo de Levi. Nem um único homem da tribo de Levi foi persuadido a doar qualquer ouro ou joia para fazer uma imagem. Entre as demais tribos, os tzadikim também se recusaram a doar qualquer ouro. Aharon juntou todo o ouro e jogou-o no fogo para derreter. Então ele pegou uma ferramenta para moldar uma imagem. Agora os mágicos egípcios se puseram a trabalhar. Com sua mágica, eles fizeram a imagem de um bezerro. E o Satã, o anjo do mal, ajudou também. Ele deu ao bezerro de ouro o poder de se mexer e balir, que é emitir aqueles sons característicos de bezerros e ovelhas. Os Erev-Rav estavam muito felizes que seu plano dera certo. Eles exclamaram, esse bezerro tem poderes especiais, vamos adorá-lo. Bnei Israel não concordou que o bezerro fosse um ídolo, mas a maioria deles achava que ele era um objeto sagrado onde a Shekinah de Hashem repousava. Quando Aharon viu quão confuso o povo estava, ele criou outro plano para ganhar tempo até a volta de Moshe. Moshe certamente conseguiria corrigir o povo. Aharon disse, eu construirei um misber onde poderemos oferecer sacrifícios. Amanhã faremos uma grande celebração para Hashem. Aharon esperava que no dia seguinte Moshe já estivesse de volta. Mas a manhã seguinte era a manhã do 17º dia de Tamuz. Os Erev-Rav se levantaram bem cedo. E Yetzer Hará os apressou a acordarem cedo porque queria que eles pecassem. A comemoração começou. Aharon queria que fosse uma comemoração para Hashem, mas os Erev-Rav começaram a cantar, dançar e oferecer sacrifícios para o bezerro de ouro. Eles convenceram alguns judeus a fazerem o mesmo. Uma parábola. As servas que tinham ciúmes de sua ama. Um homem rico se casou com uma bela mulher. Ele tinha uma mansão muito grande e empregava várias servas para cuidarem das diversas tarefas da casa e do jardim. As servas sentiam um imenso ciúme de sua ama. Cada uma delas desejava ser ela mesma a dona da mansão. E assim elas sussurravam e faziam planos dia e noite de como dar ao patrão um relatório maldoso sobre sua esposa. Então, com certeza, ele se divorciaria dela e uma delas poderia ser a nova senhora da casa. No entanto, o comportamento da esposa era impecável.
Ela sempre estava bem vestida e sempre era gentil e atenciosa com seu marido. As servas não encontravam nenhuma falha nela, nenhuma razão para falar contra ela. Certo dia aconteceu. O patrão havia acabado de regressar de uma viagem e estava ansioso por ver sua esposa. Quando ele entrou na casa, sua esposa estava no jardim, debruçada sobre uma pequena flor que ela estava tentando arrancar do solo. O marido estendeu a mão para cumprimentar sua esposa, mas rapidamente a recolheu de volta. As mãos que sua esposa lhe estendeu estavam cobertas de lama. Elas ficaram sujas enquanto ela tentava desterrar a flor. A face do marido tornou-se sombria. Era óbvio que ele estava zangado. Sem nenhuma palavra, ele entrou de volta em casa. Isso era o que as servas haviam esperado tanto. Depois que seu patrão descansou da viagem, elas entraram com reverência e anunciaram com satisfação: Nosso mestre deve divorciar-se de sua esposa. Por quê? Perguntou o patrão. Bem, responderam as servas. Nós notamos quão zangado o senhor ficou essa manhã por causa das mãos sujas dela. O patrão entendeu porque as servas estavam tão ansiosas que ele se divorciasse de sua esposa. Ele sorriu. Suas tolas, ele disse. Vocês acham que alguma de vocês é melhor do que a minha esposa? É verdade que suas mãos estavam sujas de manhã, mas normalmente ela sempre se certifica de estar limpa e arrumada. Vocês, no entanto, estão sempre cavando no jardim, limpando meus estábulos e fazendo outras tarefas que as deixam enegrecidas e sujas. Vocês nunca estão limpas. Como então ousam pensar que poderiam tomar o lugar de minha esposa? A chave para a parábola. A Torá nos conta que aconteceu uma vez que durante a liderança de Moshe, a nação judia fez uma imagem. E mesmo assim foram os Erev Rav, os convertidos egípcios, que começaram com tudo. E foram os mesmos Erev Rav que se curvaram para o bezerro e o idolatraram. Mas os não-judeus gostam de citar essa história da Torá para provar que os judeus não são bons. No entanto, nenhuma nação não-judaica tem o direito de repreender Bnei Israel, pois essas nações são todas muito, muito piores. Na época de Moshe, todas as nações não-judaicas serviram a diversos ídolos todos os dias de sua vida. Mais tarde, os romanos e os gregos inventaram vários tipos de deuses imaginários, um mais tolo do que o outro, que eles diziam guerrear uns contra os outros e também governar sobre diferentes partes da natureza. O propósito desses ídolos era para que as pessoas sentissem que não deveriam servir a Hashem, nem se sentiam obrigados a cumprir suas mitzvot. Hoje a idolatria mudou de imagens para um novo tipo de religião. Os não-judeus acreditam e ensinam que a terra, incluindo tudo que nela há, seres humanos, animais, plantas, se criou sozinha. Isso é tão falso e perverso quanto a idolatria de imagens de antigamente. Somente nós, judeus, nos agarramos à verdade, que Hashem sozinho criou e governa o mundo. O fato de a Torá nos contar abertamente sobre o grande pecado do povo judeu, o bezerro de ouro, mostra a todos que, em geral, eles eram todos tzadikim. Moshe reza pelo povo judeu. Enquanto os judeus faziam bezerro de ouro, Moshe estava no topo do Har Sinai e Hashem lhe dava as luchot para que ele levasse a Bnei Israel. Hashem disse a Moshe: Volte para o povo. Um pecado terrível aconteceu apenas 40 dias depois de os judeus terem dito Naaseh Benishma no Har Sinai. Os Erev Rav convenceram Bnei Israel a fazer um bezerro de ouro e eles se curvaram para ele. Estou muito zangado. Eu destruirei todos os judeus e farei de você, Moshe, o pai de um novo povo judeu. Outra pessoa se sentiria orgulhosa e feliz ao ouvir que Hashem lhe escolhera como patriarca de uma nova nação judia. Mas não Moshe. Moshe nunca pensava em si mesmo. Ele amava o povo judeu mais que a si próprio. E assim ele rezou com toda a sua força para salvar o povo judeu da destruição. Por favor, Hashem, pediu Moshe, não fique tão zangado com seu povo. Se o Senhor o destruir, os egípcios dirão, nós estávamos certos. Nós sempre dissemos que Hashem não conseguiria manter o povo vivo em um deserto solitário e amedrontador, onde não há comida nem bebida. Nós sabíamos desde o começo que todos morreriam ali. Como Hashem viu que ele não conseguiria manter os judeus vivos e levá-los para a Eretz Israel, ele matou todos eles no deserto. Que Hihul Hashem terrível seria isso! Todas as nações acreditariam que o Senhor Hashem não é poderoso o suficiente para levar os judeus para a Eretz Israel, e que foi por isso que o Senhor os destruiu.
Não deixe que as nações digam isso. Além do mais, mesmo que os judeus tenham pecado, eles não merecem viver pelos erros de seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó? O Senhor Hashem prometeu aos nossos patriarcas que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas. Eu sei que os judeus transgrediram um dos 10 mandamentos ao fazer uma imagem, mas lembre-se que o Senhor testou Abraão com 10 testes e ele passou em todos eles. Assim deixe que o mérito de Abraão proteja os judeus agora. E se o Senhor acha que o povo judeu merece ser queimado por seu pecado, lembre-se que Abraão estava pronto para se deixar ser queimado em Ur-Kasdim para santificar o seu nome. Assim salve os judeus de serem queimados pelos erros de Abraão. Se o Senhor acha que o povo judeu merece ser morto pela espada, lembre-se dos erros de Isaac. Isaac permitiu que seu pai o amarrasse no Misbeach, no Hamoriá, e estava pronto para ser morto com uma faca. Assim faça com que o mérito de Isaac salve os judeus. E se o Senhor quiser punir o povo judeu, fazendo com que eles vaguem em terras estranhas, lembre-se dos erros de seu patriarca Jacó, o Tzadik, que vagueou em Pan-Aharam e para o Egito. Poupe os judeus do castigo pelos erros de Jacó. Moshe rezou muitas tefilot. Finalmente Hashem concordou em não destruir o povo judeu. Moshe quebra as luhot e pune o povo. Quando Moshe desceu para o sopé do Har Sinai, ele foi recebido por seu grande discípulo Yehoshua. Yehoshua esperou por seu mestre durante 40 dias aos pés da montanha. Hashem realizou um milagre especial para o Tzadik Yehoshua, e a cada manhã caía mana do céu para ele no lugar onde ele estava esperando. Juntos, Moshe e Yehoshua se aproximaram ao acampamento judaico. Moshe segurava as luhot que Hashem havia lhe dado para ser entregue a Bnei Israel. Quando Moshe se aproximou, ele viu o bezerro de ouro e os judeus cantando e dançando em volta dele. Moshe ficou profundamente chateado. O pecado de fazer uma imagem e adorá-la era algo tão terrível. Mas Satã, o anjo mau, persuadiu os judeus a ficarem alegres e satisfeitos com seu pecado. E isso tornou as coisas muito piores. Moshe sabia que o povo merecia um castigo terrível. E então fez algo que ele sabia que abalaria os judeus, que os deixaria chocados. Ele pegou as luhot e as quebrou. Ali estavam as sagradas luhot quebradas, e os judeus ficaram chocados. Era como se estivesse acordando de um pesadelo. De repente, eles se sentiram profundamente envergonhados. A quebra das luhot os fez compreender que Moshe sentiu que eles não mereciam as luhot, e eles entenderam quão zangado Hashem deveria estar com eles. Moshe exclamou: "Que vergonha!" 40 dias depois de ouvir no Har Sinai, diretamente da boca de Hashem: "Vocês não farão nenhuma imagem, vocês fizeram uma imagem para si." No dia seguinte, Moshe destruiu o bezerro de ouro, ele o queimou e o moeu bastante ouro até ele virar pó. Moshe misturou o pó com a água e fez que todos os judeus bebessem dessa mistura. Qual era o propósito? Primeiro, isso fez com que todo o povo judeu que achasse que o bezerro de ouro era um deus entendesse o quanto ele estava errado. O bezerro não era um deus, pois acabou no estômago do homem. Segundo, Hashem realizou um milagre com a água. Todo judeu que havia deliberadamente servido ao bezerro de ouro, mas não poderia ser punido pelo Betim, porque não havia sido advertido, ou não houvesse testemunhas que eu tivesse visto pecando, sentiu seu estômago começar a inchar como um balão. Ele crescia até estourar e a pessoa morrer. Mas os judeus que não pecaram não foram atingidos pela água. Então Moshe exclamou: "Quem teve medo de Hashem e não deu nenhum ouro para fazer a imagem, aproxime-se de mim." Houve apenas uma tribo na qual nenhum homem deu ouro para a imagem, a tribo de Levi. Todos os homens de Levi se aproximaram e se juntaram a Moshe. Moshe lhes disse: "Preparem suas espadas." Todo judeu que foi advertido a não adorar o bezerro de ouro e que mais tarde foi visto por 2 testemunhas servindo a imagem, deve ser morto por vocês. Mesmo que esse homem seja um amigo seu ou um parente, ele deve ser morto por vocês. Os Leviim mataram 3.000 judeus. O restante Bnei Israel poderia facilmente pedir que os Leviim matassem seus irmãos judeus, mas ninguém protestou, pois Bnei Israel eram realmente sadiquim que escutavam Moshe. Eles sabiam que mereciam essa punição por seu pecado, e eles a aceitaram sem protestar. Moshe volta ao Har Sinai para rezar.
No dia seguinte, o 19º dia de Tamuz, Moshe anunciou ao povo: Estou voltando a Har Sinai para rezar por vocês. Hashem ainda não me disse que perdoou vocês pelo seu pecado. Talvez se eu rezar com todo o meu coração, Hashem perdoará vocês e lhes dará outras luchot. Novamente Moshe permaneceu no Har Sinai por 40 dias, rezando para Hashem. Por favor, Hashem, perdoe a Bnei Israel. Ele implorou. Se o Senhor não os perdoar, apague o meu nome da Torá inteira. Eu não quero que outros povos pensem que os judeus foram punidos porque eu não consegui salvá-los. Depois que Moshe rezou por 40 dias, Hashem concordou em não castigar Bnei Israel. Ele disse: Em vez de puni-los agora, eu acrescentarei um pouquinho do castigo pelo pecado de ouro, do bezerro de ouro, a cada punição que eu der aos judeus no futuro. Moshe esculpe novas luchot. Hashem disse a Moshe: Eu darei aos judeus um segundo par de luchot no lugar daquelas que você quebrou, mas essas novas você terá que esculpi-las sozinho. Hashem mostrou a Moshe um lugar escondido sob sua tenda. E você sabe o que Moshe encontrou ali? Uma mina de safira, pilhas e pilhas dessa pedra preciosa. Hashem disse: Esculpa novas luchot em uma pedra de safira e leve-as para o alto do Har Sinai. Eu escreverei os 10 mandamentos nas luchot. E o que aconteceu com as sobras da pedra de safira? Hashem disse a Moshe: Você pode pegá-las para você. Você não pegou ouro nem prata quando saiu do Egito, porque estava ocupado preparando o caixão de Yosef para a viagem. Por isso estou fazendo você enriquecer agora. Moshe se tornara então um homem muito rico. Mas você acha que ele considerava sua riqueza importante? Não. Ele sabia que o dinheiro só permanece com a pessoa enquanto ela vive. E às vezes ela perde tudo durante a vida. Mas outro tipo de riqueza fica com a pessoa para sempre. Isso é seu estudo de Torá. Essa é a verdadeira riqueza com a qual Moshe se preocupava. Moshe subiu pela terceira vez ao Har Sinai por 40 dias. No 10º dia de Tishrei, o dia de Yom Kippur, Moshe trouxe as segundas luchot de volta para Bnei Israel. Ele lhes disse: Hashem perdoou vocês pelo pecado do bezerro de ouro. O povo faz techuvá por seu pecado. Hashem disse a Moshe: Porque Bnei Israel pecou, eu próprio não os guiarei até Eretz Israel. Um anjo guiará vocês a partir de agora. Quando os judeus ouviram isso, eles ficaram muito tristes. Eles retiraram as belas coroas que os anjos haviam trazido dos céus para eles, quando eles exclamaram: Naaseh benishma, faremos e ouviremos Hashem, no Har Sinai. Eles sentiram que não mais mereciam usar essa bela joia, lamentando pelo pecado que cometeram. Moshe também se entristeceu. Ele rezou para Hashem: Por favor, guie-nos com sua Shekinah. Não deixe que um anjo vá à nossa frente. Hashem aceitou a tefilá de Moshe. Enquanto Moshe viveu, Hashem ele próprio continuou a conduzir Bnei Israel. Moshe muda sua tenda para fora do acampamento. Depois do pecado do bezerro de ouro, Moshe mudou sua tenda para fora do acampamento. Ele disse: Hashem está zangado com Bnei Israel. Ele não mais permite que sua Shekinah repouse entre eles. Eu também mostrarei a Bnei Israel que estou desapontado com eles. Moshe esperava que a mudança da sua tenda para fora do acampamento fizesse com que Bnei Israel se arrependesse ao compreender quão grave foi o pecado do bezerro de ouro. Mesmo depois de Yom Kippur, quando Hashem perdoou Bnei Israel, Moshe não trouxe sua tenda de volta para o meio do acampamento de Bnei Israel. Qualquer pessoa que precisava falar com Moshe tinha que sair do acampamento. Mais tarde, quando Bnei Israel começou a construir o Mishkan, Hashem ordenou a Moshe: Basta, mude sua tenda de volta para o meio do acampamento de Bnei Israel. E assim Moshe o fez. Moshe aprende as 13 midot, atributos de misericórdia de Hashem. Moshe disse a Hashem: Ensine-me como rezar por Bnei Israel depois que eles pecaram. O Senhor quase destruiu os judeus depois que eles fizeram bezerro de ouro. Quero saber qual a melhor maneira de despertar sua misericórdia no futuro. Hashem respondeu: Eu ensinarei a você minhas midot, atributos de misericórdia. Ensine-as a Bnei Israel e lhes diga: Quando vocês evocarem minhas 13 midot de misericórdia, eu perdoarei seus pecados e serei misericordioso com vocês. Isso foi o que Hashem ensinou a Moshe a rezar. Essas palavras significam: 1. Eu, Hashem, sou um Deus misericordioso para a pessoa antes de ela pecar,
embora eu saiba que ela pecará mais tarde. Número 2. Eu sou igualmente misericordioso depois que a pessoa pecar, desde que ela faça techuvá. Número 3. Eu julgo todas as pessoas com veracidade. Número 4. Eu sou misericordioso com o pobre e com o oprimido, e os salvo de seus opressores. Número 5. Eu sou generoso mesmo com aqueles que não merecem. Número 6. Eu adio a punição mesmo a de um rachá. Eu sou lento em puni-lo, porque dou-lhe tempo para fazer techuvá. Número 7. Meu atributo de de bondade, é tão grande que eu posso salvar uma pessoa do castigo, mesmo que ela tenha mais pecados do que méritos. Número 8. Eu pago a recompensa que prometi àqueles que a merecem. Número 9. Se um judeu faz uma mitzvah, eu recompenso seus filhos até 2000 gerações depois. Número 10. Eu perdoo a pessoa que pecou porque seu Yetzer Hará convenceu a fazer o mal, desde que ela faça techuvá. Número 11. Eu até mesmo perdoo a pessoa que pecou com a intenção de me irritar, se ela fizer techuvá. Número 12. Eu perdoo um pecado cometido sem intenção. Número 13. Se um pecador faz techuvá, eu cancelo sua punição e novamente faço bondade para ele. Depois de ensinar a Moshe seus 13 atributos de misericórdia, Hashem disse a Moshe para repetir a Bnei Israel a advertência de não fazer qualquer imagem. Ele não queria que o povo pecasse novamente, como fizeram com o bezerro de ouro. Hashem também ensinou a Moshe mais leis sobre os Yamim Tovim, Pesach, Shavuot e Sukkot. E ele introduziu Rosh Hashanah e Yom Kippur, dias de julgamento e perdão. Ele advertiu Moshe: Bnei Israel deverá guardar somente as festas de Hashem, e não criar suas próprias festas, como fizeram quando pecaram com o bezerro de ouro. A face de Moshe brilha. Quando Moshe voltou do Har Sinai em Yom Kippur com as segundas Luchot, os judeus recuaram temerosos diante dele, pois a face de Moshe estava tão brilhante que parecia emanar raios de sol. O povo não se atreveu a chegar perto dele. Talvez Moshe seja um anjo de Hashem, eles disseram. Nós seremos punidos se nos aproximarmos dele. Moshe chamou os Edequim, os líderes, e lhes disse: Hashem perdoou o povo pelo pecado do bezerro de ouro, e eu trouxe novas Luchot. Os Zequenim perguntaram a Moshe por que sua face brilhava tanto, mas Moshe não sabia nada sobre isso. Ele nem mesmo sabia que algo especial tinha acontecido com ele. Quando o povo viu os Edequim falando com Moshe, eles finalmente se atreveram a se aproximar também. Por que Hashem fez a face de Moshe brilhar? Número 1. Hashem queria mostrar ao povo quão especial Moshe era. Eles pecaram terrivelmente ao procurar outro líder quando Moshe não retornou do Har Sinai. O povo deveria ter permanecido fiel a Moshe, porque ele era um homem tão grande que os raios da Shekinah brilhavam em sua face. Número 2. As primeiras Luchot foram dadas a Moshe depois de Hashem ter aparecido abertamente para todos os judeus no Har Sinai e ter falado com eles. No entanto, as segundas Luchot foram dadas a Moshe em segredo. Ninguém teve permissão para se aproximar do Har Sinai. Talvez algumas nações alegassem que Hashem não dera novas Luchot depois que as primeiras foram quebradas. Mas porque a face de Moshe brilhou depois de ele ter recebido as segundas Luchot, todos tiveram que admitir que Moshe havia de fato recebido essas novas Luchot diretamente de Hashem. O brilho permaneceu na face de Moshe até o dia de sua morte. Moshe colocou uma máscara sobre seu rosto para que as pessoas não desfrutassem dos raios sagrados da Shekinah o tempo todo. Somente quando ele falava ao povo é que tirava sua máscara e permitia que todos vissem o brilho da Shekinah que emanava de sua face. O Midrash nos conta a recompensa futura. No futuro, a face de todo tzadik brilhará. No futuro, depois que Mashiach chegar, Hashem reunirá todos os tzadikim em seu grande Beit HaMikdash em Jerusalém. Hashem fará suas faces brilharem, tal como ele fez com a face de Moshe brilhar, quando esse retornou do Har Sinai com as segundas Luchot. Mas nem todo tzadik receberá a mesma quantidade de brilho. Alguns brilharão tanto quanto o sol, outros como a lua, outros ainda como estrelas, e outros como a menorá. Tudo dependerá de quanto cada judeu se esforçou para estar a Torá e cumpri-la. Quão sentida a pessoa ficará caso ela não mereça nenhum brilho em sua face, ou se ela notar que as faces de outras pessoas brilham mais,
porque elas se esforçaram mais do que ela. Enquanto vivemos nesse mundo, devemos nos empenhar ao máximo em estudar e cumprir a Torá. No futuro, Hashem dará a cada um de nós a sua recompensa apropriada.